Nós já estamos de volta e agora com o nosso momento de reflexão. Olha só, gente, estar em sintonia com Deus é essencial em nossa vida, viu? Isso alimenta a nossa fé, nos conduz à libertação de coisas ruins, situações complicadas, né, que perturbam aí a nós e a sociedade também. Pois é, e o evangelho de hoje, ele fala de um homem que foi até Jesus pedir socorro para uma determinada situação. No entanto, Jesus chama a atenção dele, dizendo que tudo é possível para quem tem fé. E o homem diz então algo muito interessante. Vamos ouvir a reflexão de Dom Valmor e nos prepararmos para, juntos com ele, nos consagrarmos a Nossa Senhora da Piedade. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Abençoe-nos Deus copiosamente na alegria de estarmos aqui por sua graça, congregados ao redor de nossa mãe amada, Mãe Maria, para proclamar a palavra e nos deixar por ela interpelar. É assim que nos alimentamos para modularmos o nosso coração em sintonia com o coração de nosso Deus. Assim, esse Deus que é misericórdia que vem ao nosso encontro. Como Jesus, logo que a multidão o viu, surpresa, corre para saudá-lo. E então, quando os discípulos são perguntados por ele, o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu, mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Tomo aqui das alocuções do Papa Bento XVI, Papa Emérito, e compartilho para nos ajudar a compreender e a buscar a fonte da nossa força, fonte inesgotável, Cristo Salvador. O Papa Bento XVI, Papa Emérito, diz assim, comentando, o homem deixou de estar só. Os inimigos não são invencíveis como pareciam, porque o Senhor ouve o clamor do oprimido e responde do lugar de sua presença, do seu Monte Santo. O homem clama na angústia, no perigo e na dor. O homem pede ajuda a Deus e Deus responde. Nesse entrelaçar-se de clamor humano e resposta divina, consiste a dialética da oração e a chave de leitura de toda a história da salvação. Meu irmão, minha irmã, o clamor exprime a necessidade de ajuda e apela-se à fidelidade do outro. Gritar quer dizer fazer um gesto de fé na proximidade, na disponibilidade e à escuta de Deus. A oração, portanto, expressa a certeza de uma presença divina já experimentada e acreditada que na resposta salvífica de Deus se manifesta plenamente. Isto é relevante. Que na nossa prece seja importante, presente a certeza da presença de Deus, na dor, no perigo, na amargura, da incompreensão e da ofensa. Deus está sempre perto, mesmo nas dificuldades, nos problemas e nos contratempos da vida. Ouve, responde e salva à sua maneira. Mas é preciso saber reconhecer a sua presença e aceitar os seus modos. Que o Senhor nos conceda a fé, nos ajude na nossa debilidade e nos torne capazes de crer e de rezar em todas as angústias, nas noites dolorosas da dúvida e nos longos dias da dor, abandonando-nos com confiança a Ele, que é o nosso escudo e a nossa glória, permanente glória. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos, o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu, mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino.
Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajude-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão corria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e que nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Amado e amada de Deus, a multidão viu Jesus. Ele se aproximou, surpresa, para saudá-lo. E Jesus quis saber algo que logo percebeu: os discípulos estavam discutindo com muitos deles. Pergunta qual o motivo. E aí o motivo é dado: trouxe a ti, meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes, portanto, perdeu toda a sua inteireza. E os discípulos solicitados não conseguiram expulsá-lo. Jesus então chama os discípulos pela falta de fé e pela prática da oração, que nos dá a força de que precisamos, porque ela vem de Deus. Chama-a de geração incrédula. Até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei o menino. O menino foi trazido, sacudiu violentamente o menino, o espírito impuro, e ele começou a rolar e a espumar, para mostrar na perda da inteireza física aquilo que pode ser o domínio espiritual de qualquer um de nós pela força do maligno. O pai informa: assim desde criança, quando o espírito muitas vezes já o lançou no fogo e na água para matá-lo. E aí pede: se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus diz: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O grito do pai do menino deve ser o nosso: eu tenho fé, Senhor, mas ajuda a minha falta de fé. Foi quando Jesus então ordena ao espírito para sair, e ele sai. E o menino fica como morto, mas na verdade recuperada a sua inteireza física, mental e espiritual. O espírito sacudiu. Quando em casa, os discípulos queriam saber por que eles não tinham conseguido expulsar o espírito. E Jesus diz: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração, para que nós possamos de verdade compreender que temos que ser almas orantes, dedicar tempo à oração para estarmos modulados com o coração de nosso Deus. Aprendamos das homilias sobre o Eclesiastes de São Gregório de Nissa, quando ele diz: se a alma levantar os olhos para a sua cabeça, que é Cristo, conforme comparação de Paulo, considere-se feliz pela viva agudeza do seu olhar, porquanto tem os olhos ali onde não existe a escuridão do mal. Voltemos o nosso olhar para Cristo, supliquemos essa graça, para que, vendo, nós possamos recuperar nele, que tem a força do amor, a nossa inteireza física, mental, espiritual e moral. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo
Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Mas então fica essa lição para refletirmos, né, gente? Quando nós estivermos diante de alguma situação difícil e a nossa fé parecer tão pequenininha, né? O melhor que temos a fazer, então, é pedir a Deus que nos ajude exatamente na nossa falta de fé. Olha só, eu quero lembrar a você que durante todo o dia hoje serão realizadas homenagens às vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, aqui na região metropolitana. Está previsto 1 minuto de silêncio por volta de 12h28, horário em que a barragem se rompeu, uma homenagem aos bombeiros, aos militares que participaram das operações, portanto, por meio de momentos de oração. Dom Valmor vai presidir também um momento especial de oração e bênção da pedra fundamental do Memorial Minas de Esperança, isso às 18h às 6h, no centro da cidade. E o Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giovanni Danielo, celebra a missa às 19h30 na Igreja Matriz de São Sebastião, lá em Brumadinho. E nós estamos chegando ao fim do programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, viu? E você também pode acompanhar tudo sobre o Manhã da Piedade pelas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @Manhã da Piedade. Tem também o site da TV Horizonte, que é tvhorizonte.com.br/Manhã da Piedade. E agora você vai acompanhar imagens do canteiro de obras da Catedral Cristo Rei. E olha, mais uma vez eu convido você, eu reforço esse convite para você contribuir com essa linda história de fé e amor, né? Você pode fazer uma doação, basta ligar 3269-3100 e ter mais informações de como você também pode ajudar, viu? E na sequência você vai ficar na companhia do Assir Antão. Amanhã estaremos de volta às 10, ao vivo, aqui na sua TV Horizonte. Fiquem todos com Deus, tenham um excelente dia e até amanhã. Tchau, tchau!